Imagine uma nave solitária, batizada nas lendas de um futuro distante como a Batuta, flutuando no silêncio absoluto do vazio interestelar. Seus motores, outrora rugindo com o fogo da ambição humana, estão frios há séculos. A fuselagem, marcada pela radiação cósmica, reflete a luz pálida de estrelas, que não são mais do que poeira de diamante espalhada sobre um veludo negro infinito. Dentro dela, os ocupantes dormem o sono criogênico sem sonhos, aguardando um destino que talvez nunca chegue. Eles viajam à velocidade máxima que a engenharia permitiu, uma fração respeitável da velocidade da luz, e ainda assim, para alcançar o sistema estelar vizinho mais próximo, suas vidas inteiras seriam consumidas apenas na travessia. Esta é a tragédia fundamental da nossa existência. A Batuta não é apenas uma nave. Ela é um monumento à nossa prisão. Nós olhamos para o céu noturno e vemos um oceano de possibilidades, bilhões de mundos orbitando bilhões de sóis. Mas estamos presos na praia, acorrentados por uma lei física que parece cruel em sua inflexibilidade. A tirania da distância define a nossa realidade. O espaço é vasto demais para a fragilidade da carne humana e breve demais para a paciência da geologia. Mesmo que pudéssemos viajar à velocidade da luz, o limite absoluto do universo, levaríamos 100.000 anos apenas para cruzar a nossa própria galáxia, a Via Láctea. Uma mensagem enviada de um lado ao outro chegaria quando a civilização que a enviou já tivesse se transformado em pó e lenda. Estamos ilhados, condenados, ao que parece, a nascer, viver e morrer em torno de nossa estrela doméstica, olhando para o abismo sem nunca poder tocá-lo. A luz, a mensageira mais rápida do cosmos, leva milênios para nos trazer notícias de outras partes do universo. O que vemos no céu não é o presente, mas o passado. Fantasmas de estrelas que talvez já tenham explodido, imagens atrasadas por uma barreira intransponível que dita que nada, nem informação nem matéria, pode viajar mais rápido do que a causalidade permite. Mas e se a estrutura da prisão pudesse ser quebrada? E se as paredes da nossa cela cósmica não fossem feitas de ferro rígido, mas de um tecido maleável, capaz de ser dobrado, esticado e talvez perfurado? Foi em meio aos escombros intelectuais e políticos do século XX que uma nova esperança matemática surgiu, não nos laboratórios de engenharia de foguetes, mas na mente silenciosa de físicos teóricos. Albert Einstein, tendo reescrito as regras da gravidade, nos ensinou que o espaço não é um palco vazio e estático onde os eventos ocorrem. O espaço é dinâmico. Ele é uma entidade física, um tecido entrelaçado com o tempo, criando uma tapeçaria quadridimensional que chamamos de espaço-tempo. Imagine este tecido como um lençol esticado. Quando colocamos uma bola de boliche no centro, o tecido se curva, criando um vale. Se lançarmos uma bola de gude, ela orbitará a depressão causada pela bola maior. Isso é a gravidade. Não uma força misteriosa agindo à distância, mas a geometria do próprio espaço, ditando como a matéria deve se mover. Se o espaço pode curvar, a pergunta inevitável que assombrou os físicos foi: ele pode se dobrar até tocar a si mesmo? Em 1935, Einstein e seu colega Nathan Rosen publicaram um artigo que tentava modelar partículas elementares como a própria geometria do espaço. Ao fazerem isso, eles tropeçaram em uma solução peculiar para as equações da relatividade geral. Eles descobriram que a matemática permitia a existência de túneis, atalhos, conexões secretas que ligavam dois pontos distantes do espaço-tempo através de uma garganta dimensional. Tecnicamente,
Isso foi chamado de Ponte Einstein-Rosen. A cultura popular, décadas depois, daria a isso um nome mais visceral, mais biológico e evocativo: buraco de minhoca. Para compreender a elegância subversiva dessa ideia, devemos abandonar a intuição tridimensional e olhar para uma analogia clássica, porém poderosa. Imagine que o universo inteiro é uma folha de papel plana. Você é uma formiga vivendo na superfície desse papel. Para ir de um ponto na borda esquerda até um ponto na borda direita, você deve caminhar por toda a extensão da folha. A distância é longa, a jornada é exaustiva e o tempo é impiedoso. Agora, imagine que um ser de uma dimensão superior pega essa folha de papel e a dobra ao meio, de modo que os dois pontos, antes distantes, agora se tocam, separados apenas por uma fração de milímetro no espaço tridimensional que envolve o papel. Se a formiga pudesse perfurar o papel, ela daria um passo e estaria instantaneamente do outro lado. Ela teria trapaceado a distância. Ela teria viajado mais rápido do que a luz poderia viajar pela superfície do papel, sem nunca ter ultrapassado sua velocidade máxima local. O buraco de minhoca é esse furo. É a promessa de que a nave batuta não precisa viajar através do vazio incomensurável. Ela poderia, em teoria, deslizar por um túnel onde a entrada está aqui e a saída está a galáxias de distância, transformando uma viagem de milhões de anos em um passeio de tarde de domingo. Contudo, a matemática que permite tais maravilhas é a mesma que guarda monstros. Quando olhamos profundamente para as equações que descrevem esses túneis, encontramos paisagens de terror físico. A entrada de um buraco de minhoca, na visão clássica de Einstein e Rosen, é indistinguível de um buraco negro. É uma região onde a gravidade se torna tão intensa que rasga a estrutura da realidade. Para criar tal atalho, estamos lidando com a manipulação do espaço-tempo em seus extremos mais violentos. A ponte Einstein-Rosen, original, descoberta na década de 30, tinha um defeito fatal. Ela era instável. Tão instável que no instante em que fosse criada, a gravidade da própria garganta do túnel faria com que ela colapsasse sobre si mesma mais rápido do que a luz poderia atravessá-la. Seria uma porta que se fecha antes mesmo de ser aberta. Qualquer partícula, ou qualquer nave como a batuta, que tentasse entrar, seria esmagada na singularidade, aquele ponto de densidade infinita onde a física como conhecemos deixa de existir. Durante décadas, o buraco de minhoca permaneceu como uma curiosidade poeirenta nas prateleiras da física teórica. Um fantasma matemático. Uma possibilidade permitida pelas leis, mas proibida pela natureza. Parecia que o universo, em sua sabedoria fria, havia colocado um mecanismo de segurança para impedir que as civilizações violassem a causalidade e a santidade das distâncias. Mas a mente humana é obstinada. A prisão da luz era inaceitável para a nossa imaginação. Na segunda metade do século XX, a busca recomeçou. Físicos como John Wheeler e Kip Thorne começaram a sondar os limites da relatividade geral, perguntando-se se haveria alguma maneira de manter a garganta do túnel aberta. Para fazer isso, eles precisariam de algo que desafiasse o senso comum, algo que fosse o oposto da gravidade atrativa que conhecemos. Eles precisariam de uma substância que repelisse as paredes do espaço-tempo, impedindo o colapso do túnel. Eles precisariam de matéria exótica. Não estamos falando de antimatéria, que é apenas matéria com carga oposta. Estamos falando de algo que possui densidade de energia negativa. Imagine ter uma balança e colocar um objeto nela, e a balança marcar menos do que zero.
Na física clássica, isso é uma impossibilidade, um absurdo. Mas no reino quântico, onde as regras da certeza se dissolvem em nuvens de probabilidade, a energia negativa não é apenas possível, ela é necessária. O efeito Casimir, demonstrado em laboratórios, prova que o vácuo não é vazio. Mesmo no nada absoluto, partículas virtuais surgem e desaparecem em uma dança frenética. Se colocarmos duas placas de metal extremamente próximas, limitamos as ondas de partículas que podem existir entre elas, criando uma pressão negativa, uma densidade de energia menor do que o vácuo ao redor. É uma quantidade minúscula, quase insignificante, mas é a prova de conceito de que a natureza permite estados de energia negativa. Se uma civilização avançada, muito além da nossa compreensão atual, pudesse colher essa energia exótica em quantidades estelares e usá-la para revestir a garganta de um buraco de minhoca, eles poderiam criar um andaime antigravitacional. A matéria exótica empurraria o espaço-tempo para fora, neutralizando a tendência natural do buraco de colapsar. O túnel permaneceria aberto. A ponte se tornaria atravessável. De repente, a lenda da nave batuta muda de tom. Não é mais uma história de isolamento e morte no frio interestelar. Torna-se uma narrativa de engenharia cósmica. A visão de uma nave aproximando-se não de uma estrela distante, mas de uma esfera perfeita, flutuando no espaço. Uma lente gravitacional que distorce a luz das estrelas atrás dela. Ao olhar para essa esfera, a tripulação não veria o reflexo de si mesma, mas a luz de uma outra galáxia, brilhando através da garganta do túnel, como uma janela aberta para um novo jardim do Éden. Mas a existência de um buraco de minhoca atravessável traz consigo perigos que vão além do colapso gravitacional. Ao conectar dois pontos no espaço, inevitavelmente conectamos dois pontos no tempo. A relatividade nos ensina que o tempo é maleável, fluindo em ritmos diferentes dependendo da velocidade e da gravidade. Se movermos uma das bocas do buraco de minhoca a velocidades relativísticas e depois a trouxermos de volta, teremos criado uma diferença temporal entre a entrada e a saída. O buraco de minhoca se torna uma máquina do tempo, e aqui a realidade resiste com ainda mais força. Se fosse possível viajar para o passado, surgiriam paradoxos que ameaçariam a lógica fundamental do universo. O paradoxo do avô, onde você impede sua própria existência, ou o loop infinito de informação sem origem. Stephen Hawking sugeriu a conjectura de proteção cronológica, a ideia de que as leis da física conspiram para impedir a formação de máquinas do tempo, destruindo o buraco de minhoca com um feedback de radiação quântica no momento exato em que ele se tornasse capaz de violar o passado. Imagine um microfone colocado em frente a um alto-falante, o guincho agudo que cresce até destruir o equipamento. A radiação circularia infinitamente pelo túnel do tempo, amplificando-se até vaporizar a estrutura. Assim, voltamos à nossa nave solitária. A batuta flutua entre a esperança matemática e a censura física. O buraco de minhoca é a solução perfeita para a nossa solidão, uma dobra no papel que nos permitiria tocar as estrelas. Mas será que o universo permite que o papel seja dobrado dessa maneira? Ou ele rasga sob a tensão de nossos desejos? Ainda não sabemos se buracos de minhoca existem naturalmente, remanescentes do Big Bang, falhas microscópicas na espuma quântica que se expandiram durante a inflação cósmica, ou se eles devem ser manufaturados por deuses da engenharia. Eles permanecem no limiar entre a ciência dura e a ficção, entre as equações de Einstein e os sonhos da humanidade. Enquanto olhamos para a vastidão,
A questão persiste, ecoando no silêncio entre as galáxias. A prisão da luz é eterna, ou existe uma chave escondida na geometria do próprio vazio, esperando que tenhamos a sabedoria, ou a loucura, de girá-la. Enquanto as folhas de outono cobriam os gramados bem cuidados de Nova Jersey, em tons de ocre e sangue seco, o mundo do outro lado do Atlântico começava a marchar em direção ao abismo. Era o ano de 1935. A Europa fervilhava com a ascensão de ditadores, e o som de botas militares ecoava nas praças de Berlim e Roma. Mas em um escritório silencioso no Instituto de Estudos Avançados de Princeton, a batalha travada era de uma natureza completamente diferente. Ali não havia exércitos nem trincheiras, apenas o arranhar do giz no quadro negro e a fumaça azulada de um cachimbo subindo em espirais preguiçosas contra a luz da tarde. Albert Einstein, agora com seus cabelos brancos desgrenhados, tornando-se um ícone de sabedoria exilada, encontrava-se em um tipo diferente de isolamento. A física quântica, aquela criança rebelde que ele ajudara a conceber, havia crescido e se tornado estranha, probabilística e, aos seus olhos, incompleta. O mundo científico corria para desvendar o átomo, buscando poder e energia. Mas Einstein, acompanhado por seu jovem e brilhante assistente Nathan Rosen, olhava para trás, para os fundamentos da própria realidade. Eles estavam incomodados, não com a política mundial, mas com uma falha estética e matemática no coração da teoria da relatividade geral. O problema residia no conceito de infinito. Para um físico, o infinito não é uma promessa de possibilidades ilimitadas, mas um sinal de erro, uma bandeira vermelha, indicando que a teoria falhou. Quando as equações de Einstein descreviam a gravidade extrema, como a encontrada no centro do que hoje chamamos de buraco negro, a matemática colapsava. A densidade tornava-se infinita. A curvatura do espaço tornava-se infinita. O tempo parava. Esses pontos de ruptura eram chamados de singularidades. Para Einstein, que acreditava em um universo de harmonia geométrica, essas singularidades eram como rasgos feios em uma tapeçaria de seda, furos onde a lógica do universo deixava de existir. Ele não podia aceitar que a natureza permitisse tais monstruosidades. Einstein e Rosen embarcaram então em uma jornada intelectual para curar o espaço-tempo. O objetivo deles não era encontrar um atalho para outras galáxias ou construir máquinas do tempo para a ficção científica que florescia nas revistas baratas da época. A ambição era muito mais sóbria e, paradoxalmente, muito mais profunda. Eles queriam modelar as partículas elementares, como elétrons, não como pontos materiais sólidos flutuando no vácuo, mas como manifestações da própria geometria. Eles sonhavam com um universo feito puramente de mármore geométrico, sem a madeira suja da matéria. Imagine o tecido do espaço como uma grande folha de borracha esticada. Se colocarmos uma bola de boliche sobre ela, a borracha se curva. Se a bola for pesada o suficiente e pequena o suficiente, a depressão se torna tão profunda que se assemelha a um poço sem fundo. Isso é a singularidade, o ponto onde a borracha rasga. Einstein e Rosen propuseram uma cirurgia radical nesta imagem. E se, em vez de terminar em uma ponta afiada e infinita, o fundo desse poço se curvasse para fora e se conectasse a outra folha de borracha? Ao manipularem as equações do campo gravitacional, eles realizaram uma transformação de coordenadas, uma espécie de passe de mágica matemático que alterava a perspectiva do observador. Ao fazerem isso, a singularidade desapareceu. O ponto de densidade infinita
foi substituído por um tubo, um túnel, uma garganta que conectava duas regiões distintas do espaço-tempo que antes pareciam separadas. Eles haviam descoberto acidentalmente uma ponte. No artigo publicado na Physical Review, em julho de 1935, intitulado O Problema da Partícula na Teoria da Relatividade Geral, eles descreveram essa estrutura. Não a chamaram de buraco de minhoca. Esse nome viria décadas depois, batizado pela imaginação fértil de John Archibald Wheeler. Para Einstein e Rosen, aquilo era simplesmente uma solução topológica, uma continuidade onde antes havia um beco sem saída. Visualmente, podemos imaginar essa estrutura não como um buraco no chão, mas como dois funis unidos pelas suas extremidades mais estreitas. Se uma formiga caminhasse pela superfície interna de um funil, ela não cairia em um abismo sem fim. Ela simplesmente atravessaria a garganta e emergiria no outro funil, saindo em um lugar diferente da superfície, ou talvez em uma superfície inteiramente nova. A intenção original da dupla era sugerir que as partículas subatômicas, como o elétron, eram, na verdade, essas pontes microscópicas. O que percebemos como carga elétrica seria, nessa visão, as linhas de campo elétrico entrando por uma boca da ponte e saindo pela outra, presas em um ciclo topológico eterno. Era uma ideia de beleza estonteante. A matéria não seria nada mais do que espaço-tempo intensamente curvado e conectado a si mesmo. Toda a solidez do mundo, das rochas às estrelas e a nossa própria carne, seria uma ilusão criada por nós e laços no vazio. No entanto, a ponte de Einstein-Rosen, como ficou conhecida, carregava em si uma tragédia inerente que seus criadores mal perceberam na época, focados que estavam na geometria das partículas. A ponte era estática em seus cálculos. Era um instantâneo congelado na eternidade. Mas o universo é dinâmico e a gravidade é uma força impiedosa. Quando os físicos subsequentes começaram a analisar essa estrutura sob a luz da evolução temporal, perceberam que a ponte era instável, tão instável que sua existência seria mais efêmera do que o piscar de um olho. A gravidade que cria a garganta do buraco de minhoca também tenta fechá-la. A força titânica necessária para dobrar o espaço, a tal ponto, age como um torno gigante. Se um viajante tentasse atravessar essa ponte primordial de 1935, ele encontraria a morte certa. Imagine um túnel submarino feito de vidro, submetido a pressões esmagadoras. No momento em que o túnel se forma, as paredes começam a implodir. A garganta da ponte de Einstein-Rosen se fecha no centro com a velocidade da luz. Para atravessá-la, seria necessário viajar mais rápido que a luz, uma violação das próprias leis que Einstein havia estabelecido décadas antes. O viajante veria o outro lado, veria a luz de estrelas distantes brilhando na saída, mas seria esmagado pela singularidade que se forma novamente assim que a ponte colapsa. A porta se fecha antes que qualquer um possa passar por ela. Assim, o manuscrito de Princeton permaneceu como uma curiosidade teórica. Einstein falhou em sua tentativa de explicar toda a matéria como geometria pura. A física quântica provou ser necessária e muito mais estranha do que ele desejava. A ponte foi esquecida, arquivada nas bibliotecas empoeiradas da academia, enquanto o mundo exterior explodia na Segunda Guerra Mundial. A humanidade estava ocupada demais, dividindo o átomo para se preocupar em costurar o espaço. Durante décadas, a ponte de Einstein-Rosen foi tratada como um artefato matemático, um fantasma nas equações sem contrapartida na realidade física. Era uma possibilidade permitida pela gramática da relatividade geral, mas proibida pela censura
da termodinâmica e da estabilidade. Parecia que o universo permitia a existência de túneis secretos, mas proibia severamente que qualquer coisa passasse por eles. Era uma estrada que levava a lugar nenhum, uma porta que se fechava no momento em que era aberta. Mas a semente havia sido plantada. A ideia de que o espaço não é um palco rígido, mas uma substância flexível, capaz de se dobrar, conectar e criar atalhos, recusava-se a morrer. Ela esperava nas sombras, aguardando uma nova geração de físicos que não teriam medo de fazer perguntas ainda mais absurdas. Perguntas sobre o que mantém a garganta aberta. Perguntas sobre energias que desafiam a intuição. Pois, se a gravidade é a força que quer fechar a ponte, puxando tudo para o centro com seu abraço esmagador, o que seria necessário para empurrar as paredes para fora? Que tipo de substância exótica poderia contrariar a atração irresistível de um buraco negro e manter o portal estável o suficiente para que uma mensagem, ou talvez um homem, pudesse passar? A resposta exigiria que olhássemos não para as estrelas massivas, mas para o vácuo aparentemente vazio entre elas, onde as regras do senso comum são reescritas e onde a energia pode assumir formas negativas. A ponte de Einstein-Rosen era apenas o projeto, o esboço de uma catedral que ainda não sabíamos como construir. Para transformar esse diagrama matemático em um túnel transitável, precisaríamos violar as condições de energia que governam o universo clássico. Precisaríamos de algo que Einstein jamais imaginou em seu escritório silencioso em Princeton. E assim, a ponte permaneceu lá, suspensa na matemática, um convite silencioso e perigoso. O que aconteceria se a humanidade encontrasse uma maneira de forçar essa porta a permanecer aberta? O que veríamos do outro lado do espelho? O ano é 1957. O mundo está à beira de uma nova era, equilibrando-se precariamente entre o medo atômico da Guerra Fria e o otimismo desenfreado da corrida espacial. Nos corredores silenciosos da Universidade de Princeton, um homem caminha com a mente voltada não para foguetes ou bombas, mas para a própria textura da realidade. John Archibald Wheeler, um físico com a alma de um poeta e o rigor de um matemático, observa o mundo natural buscando simplicidade na complexidade. Enquanto seus colegas calculam trajetórias balísticas, Wheeler contempla uma maçã. Para o observador casual, a fruta é apenas um objeto estático, uma esfera imperfeita de vermelho e dourado, repousando sobre uma mesa de madeira envernizada. Mas para Wheeler, a maçã se torna um palco para um drama geométrico. Ele imagina uma formiga, uma pequena exploradora confinada à superfície bidimensional daquela casca. Para ir do talo ao cálice, do topo à base, a formiga deve empreender uma jornada árdua, percorrendo a circunferência, passo após passo, sobre a curvatura do horizonte vermelho. O universo da formiga é a superfície. O interior da maçã, a polpa doce e branca, é uma dimensão proibida, um espaço que existe geometricamente, mas que permanece inacessível à sua experiência sensorial. No entanto, Wheeler visualiza uma interrupção nessa continuidade. Imagine que um verme, movido por uma fome cega e instintiva, perfure a fruta. Ele cria um túnel, uma passagem direta que atravessa o diâmetro, ignorando a longa rota pela superfície. Se a formiga encontrasse a entrada desse túnel, ela se depararia com algo milagroso. Ao descer por essa garganta recém-formada, ela emergiria no lado oposto da maçã em uma fração do tempo que a jornada pela superfície exigiria. O verme não apenas comeu a maçã, ele alterou a topologia do mundo da formiga.
Ele criou um atalho através de uma dimensão superior. Foi com essa analogia visceral que Wheeler batizou o que Einstein e Rosen haviam descrito apenas como pontes matemáticas 2 décadas antes. Ele nos deu o nome que capturaria a imaginação de gerações inteiras de cientistas e sonhadores. Ele os chamou de buracos de minhoca. Mas a contribuição de Wheeler foi muito além de uma simples rebatismo ou de uma metáfora inteligente sobre frutas e insetos. Ele trouxe uma revolução na forma como percebemos o espaço vazio. Antes de Wheeler, a relatividade geral era frequentemente interpretada de maneira um tanto estática. O espaço-tempo era visto como um palco curvo onde a matéria dançava. Wheeler, contudo, propôs uma visão mais radical, uma doutrina que ele chamou de geometrodinâmica. Nesta visão, não há palco e não há atores. Há apenas a geometria. A matéria não é algo colocado no espaço. A matéria é o próprio espaço, torcido e nodoso, preso em um abraço gravitacional tão intenso que cria a ilusão de substância. Sob a lente da geometrodinâmica, a gravidade deixa de ser compreendida apenas como uma força de atração, como a mão invisível de Newton puxando planetas em suas órbitas. Ela se revela como a arquitetura suprema do cosmos. A gravidade é o pedreiro e o arquiteto, capaz de moldar o vazio em formas complexas. Wheeler percebeu que se o espaço-tempo é flexível, ele não precisa ser apenas uma folha lisa ou levemente curvada. Ele pode ser dobrado, perfurado e reconectado. Imagine o tecido do universo não como um lençol esticado, mas como uma massa de modelar nas mãos de um escultor cósmico. Um buraco de minhoca, na visão de Wheeler, é o que os topólogos chamam de alça ou manípulo. Para visualizar isso, pense em uma xícara de café. Para um topólogo, uma xícara de café e um donut são o mesmo objeto, pois ambos possuem um único buraco, uma única alça, através da qual você pode passar o dedo. Se o nosso universo fosse plano, seria como uma folha de papel. Mas se a gravidade for forte o suficiente para criar um buraco de minhoca, o universo ganha uma alça. Ele se torna multiconexo. Essa distinção é crucial. A ponte de Einstein-Rosen, original, sugeria uma conexão entre 2 universos distintos ou 2 regiões assintoticamente planas, que poderiam nunca se encontrar. Wheeler refinou isso para mostrar como a garganta poderia conectar 2 regiões do mesmo universo, agindo como uma costura no tecido da realidade. Ele desenhou diagramas onde o espaço se curvava sobre si mesmo como um U gigante, e o buraco de minhoca era o tubo curto que ligava as 2 hastes do U. A beleza dessa ideia residia em sua capacidade de explicar propriedades fundamentais da física sem recorrer a partículas misteriosas. Wheeler ficou fascinado pela ideia de carga sem carga. Imagine que as linhas de um campo elétrico fluem para dentro de uma boca do buraco de minhoca. Para um observador externo, olhando para essa boca, veria as linhas de campo convergindo para um ponto e desaparecendo, exatamente como se houvesse uma carga negativa ali, um elétron. Agora, siga essas linhas através da garganta do buraco de minhoca, até que elas emerjam da outra boca, talvez a anos-luz de distância. Ali, as linhas de campo jorram para fora, divergindo de um ponto, exatamente como se houvesse uma carga positiva, um próton. Para o observador distante, parece haver 2 partículas carregadas, uma positiva e uma negativa, interagindo no espaço. Mas, na realidade topológica descrita por Wheeler, não há partículas, não há elétron, não há próton. Há apenas espaço vazio curvado de tal maneira que captura e canaliza as linhas de força elétrica. O buraco de minhoca se torna a entidade fundamental,
a estrutura que dá origem à aparência da matéria e da carga. A física se dissolve em geometria pura. Onde antes víamos objetos sólidos, Wheeler nos convida a ver apenas nós, complexos, no nada. No entanto, essa arquitetura dinâmica traz consigo um problema de escala e estabilidade que Wheeler não pôde ignorar. Ao aplicar sua lupa mental à estrutura do espaço, descendo além do átomo, além do núcleo, até as distâncias inimaginavelmente pequenas, onde a mecânica quântica colide com a gravidade, a imagem da maçã lisa se desfaz. A casca da maçã, vista de longe, parece perfeita e contínua, mas sob um microscópio, ela é uma paisagem de vales, picos e crateras. Wheeler percebeu que o espaço-tempo, nessas escalas minúsculas, não é o pano de seda suave de Einstein. É uma tempestade furiosa. A geometria flutua violentamente. Buracos de minhoca microscópicos estão constantemente se formando e colapsando, criando e destruindo atalhos na estrutura da realidade a cada fração de segundo. O universo não é um vazio estático, é uma espuma efervescente. Nesse contexto, o buraco de minhoca deixa de ser apenas uma curiosidade astrofísica hipotética, uma ponte estática entre estrelas distantes, e torna-se um componente fundamental da textura da existência. A gravidade, nessa visão wheeleriana, é a força que tenta disciplinar esse caos, que tenta costurar a espuma em uma geometria coerente que chamamos de espaço-tempo liso. Mas a própria existência dessas gargantas topológicas sugere que as regras de localização, a ideia de que você está aqui e não lá, são apenas ilusões macroscópicas. A garganta do buraco de minhoca é o lugar onde a distância morre. É a negação do espaço intermediário. Se a formiga de Wheeler pudesse realmente atravessar o túnel, ela desafiaria a tirania da superfície. Ela zombaria da geometria euclidiana, que diz que a linha reta é a menor distância entre dois pontos. Em um universo dobrado pela gravidade e perfurado pela topologia, a menor distância é zero. A entrada e a saída, embora separadas por galáxias no espaço exterior, são vizinhas íntimas no espaço interior. Mas Wheeler, com sua honestidade intelectual característica, também viu as sombras em sua própria teoria. A analogia da maçã e do verme pressupõe uma estrutura estável. A polpa da maçã sustenta o túnel. Mas no vácuo do espaço não há polpa. Há apenas a pressão esmagadora da gravidade tentando fechar a garganta no instante em que ela se abre. A arquitetura dinâmica que permite a existência do buraco de minhoca é a mesma que conspira para destruí-lo. A garganta é uma estrutura sob cerco. As paredes do túnel gravitacional querem colapsar, pinçando-se até se tornarem singularidades, prendendo qualquer viajante ou qualquer sinal de luz em um abraço mortal antes que possam emergir do outro lado. A visão de Wheeler nos deu a forma, nos deu o nome e nos deu a profunda conexão entre geometria e carga. Ele nos mostrou que o universo é muito mais rico e estranho do que uma caixa vazia onde as coisas acontecem. Ele nos mostrou que o universo é feito de conexões. Contudo, a questão da travessia permanecia um enigma sombrio. A maçã de Wheeler era um mapa do tesouro, mas não um manual de engenharia. Ela nos dizia que o atalho era concebível, que a topologia permitia a ponte, mas não nos dizia como manter as paredes dessa ponte afastadas contra a fúria implacável da gravidade. Como transformar essa geometria efêmera e microscópica, ou essa estrutura macroscópica instável, em uma passagem real? A resposta exigiria algo que desafiasse a própria natureza da energia e da matéria como as conhecemos.
exigiria uma substância que a física clássica considerava impossível, algo que pudesse empurrar as paredes do espaço-tempo para fora, em vez de puxá-las para dentro. Enquanto Wheeler desenhava suas alças e tubos nos quadros negros de Princeton, a chave para abrir essas portas celestiais estava escondida nas equações, esperando por uma nova geração para decifrar as condições exóticas necessárias para transformar a geometria teórica em uma estrada cósmica. Se a gravidade é a arquiteta que fecha as portas, o que, no vasto inventário do universo, teria o poder de mantê-las abertas? Imagine uma catedral feita de neblina. Suas torres se erguem em direção aos céus. Seus arcos prometem abrigo e passagem segura através da tempestade. De longe, a estrutura parece sólida, uma obra de arquitetura eterna, desenhada pelas próprias leis da geometria. Mas assim que um viajante coloca o pé no primeiro degrau, a pedra se dissolve em vapor. O arco desmorona não por causa do peso do viajante, mas porque a própria existência da catedral era uma ilusão de ótica temporal, um fantasma matemático que só podia existir no papel, jamais na pedra e na cal. Esta foi a cruel descoberta que aguardava os físicos na metade do século XX. O sonho de Albert Einstein e Nathan Rosen, aquela ponte elegante que unia dois pontos distantes do cosmos, escondia uma armadilha mortal em suas fundações. O papel aceita tudo, diz o ditado, e as equações estáticas que descreviam o túnel ignoravam o ingrediente mais volátil do universo, a passagem do tempo. Quando os teóricos começaram a animar essas equações, a colocar o filme para rodar, em vez de olhar para uma fotografia parada, a ponte transformou-se em uma guilhotina. A realidade dinâmica do cosmos revelou que a ponte de Einstein-Rosen não é um objeto que está lá, esperando pacientemente para ser atravessado, como um túnel escavado através de uma montanha. Ela é um evento. É um processo violento e efêmero, mais parecido com o estalar de um relâmpago do que com a permanência de uma estrada. Para compreender a magnitude desta catástrofe estrutural, devemos visualizar o próprio tecido do espaço-tempo não como uma superfície rígida, mas como um oceano turbulento. A solução original de Schwarzschild, que previu os buracos negros, descrevia um universo eterno e imutável, vazio de tudo, exceto daquela massa central. Mas o nosso universo está vivo. Ele se expande, se contorce e evolui. John Archibald Wheeler, o poeta da gravidade que nos deu o nome buraco negro, debruçou-se sobre estas estruturas com seu colega Robert Fuller, na década de 1960. O que eles encontraram foi desolador para qualquer esperança de viagem interestelar. Eles descobriram que a garganta do buraco de minhoca, o ponto mais estreito que conecta os dois universos, é dinamicamente instável. Imagine duas bolhas de sabão flutuando no ar, aproximando-se uma da outra. Por um breve instante, as superfícies se tocam e se fundem, criando um túnel entre as duas esferas de ar. Mas a tensão superficial é implacável. No momento exato em que o túnel se forma, ele começa a se estrangular. A cintura do túnel se contrai com uma ferocidade tal que a conexão se rompe antes mesmo que uma molécula de ar possa transitar de uma bolha para a outra. No vácuo frio do espaço, a gravidade atua como essa tensão superficial, mas com uma potência infinita. A matemática de Fuller e Wheeler mostrou que a gravidade mútua das paredes da garganta é tão intensa que o túnel colapsa sobre si mesmo na velocidade da luz. Aqui reside o paradoxo cruel imposto pela relatividade geral. Para atravessar de um lado ao outro, o viajante, seja ele um humano em uma nave
ou um simples fóton de luz, precisa percorrer uma distância física. Isso leva tempo. Mesmo viajando no limite cósmico de velocidade, a luz precisa de uma fração de segundo para cruzar o abismo. No entanto, a vida útil da garganta aberta é menor do que o tempo que a luz leva para atravessá-la. A natureza parece ter imposto um sistema de censura cósmica. O túnel abre e fecha tão rapidamente que nada, absolutamente nada, consegue passar. Se você tentasse enviar um sinal de rádio através dessa ponte primordial, a mensagem seria esmagada, truncada pelo fechamento do horizonte antes de alcançar o receptor no outro universo. A porta se fecha na cara da realidade. Vamos aprofundar nossa visão, descendo ao pesadelo, que seria a experiência de um astronauta tentando desafiar essa proibição matemática. Imagine que você está em uma nave, flutuando diante da boca negra de um buraco de minhoca de Schwarzschild. Ao contrário dos buracos negros comuns que devoram matéria e a escondem para sempre, este objeto promete uma saída. Você vê a escuridão do horizonte de eventos, mas as equações dizem que há um outro lado. Você liga os motores. Você cruza o horizonte. Neste momento, o universo que você conhecia desaparece. Você não está mais no espaço comum, onde pode se mover para a esquerda ou para a direita, para cima ou para baixo. Dentro do horizonte, o espaço e o tempo trocam de papéis. A direção radial, o caminho para o centro, torna-se o tempo. Ir para o centro é tão inevitável quanto ir para amanhã. Você não pode parar a descida assim, como não pode parar o relógio. Mas neste cenário de buraco de minhoca, o centro não é uma singularidade pontual, onde a matéria é esmagada em densidade infinita. Pelo menos não ainda. O centro é a garganta, a passagem. À medida que você cai em direção a essa garganta, você espera ver a luz do outro universo se aproximando, como a saída de um túnel ferroviário. Mas o que você vê é a geometria do espaço-tempo se contorcendo em um espasmo mortal. A garganta está se estreitando. Não é como se as paredes de uma caverna estivessem se fechando. É o próprio espaço que está desaparecendo. A distância entre os lados opostos do túnel diminui a uma velocidade que se aproxima e, em certo sentido geométrico, excede a velocidade da luz. Você acelera sua nave ao máximo, tentando vencer a corrida contra o colapso. Mas a relatividade é um juiz severo. Quanto mais rápido você se move através do espaço, mais o tempo desacelera para você e mais a energia do seu movimento contribui para a gravidade que está fechando o túnel. Sua própria presença, a massa de sua nave e a energia de seus motores perturbam o vácuo delicado. Você é o vírus que mata o hospedeiro. A mera tentativa de atravessar a ponte adiciona energia ao sistema. E na economia gravitacional de Einstein, energia é massa, e massa gera gravidade. A sua entrada no túnel acelera o colapso. Você precipita o fim daquilo que tentava usar. Antes que você possa vislumbrar as estrelas da galáxia de destino, a garganta se fecha. As duas bocas do buraco de minhoca se desconectam. A geometria se rompe. E você? Você não é ejetado de volta para onde veio. Você fica preso no que resta da conexão rompida. O que era uma ponte torna-se agora dois buracos negros independentes, cada um contendo uma singularidade em seu coração. E você está dentro de um deles. O caminho para a saída desapareceu, substituído pela certeza esmagadora da singularidade clássica. O futuro deixa de ser um lugar e torna-se um fim. As forças de maré esticam seus átomos, transformando a complexidade biológica e mecânica em correntes fundamentais de partículas, que logo serão assimiladas pela densidade infinita.
A tragédia é completa quando olhamos para os diagramas de espaço-tempo, especificamente o diagrama de Kruskal-Sekeres, que mapeia toda a história deste evento. Ele revela que a ponte conecta um buraco negro no nosso universo a um buraco branco em outro lugar. O buraco branco é o inverso temporal do buraco negro. Se nada pode escapar de um buraco negro, nada pode entrar em um buraco branco. Ele cospe matéria e luz, mas recusa a entrada. A ponte de Einstein-Rosen, na sua forma mais pura e matemática, é a conexão momentânea entre o horizonte do buraco negro e o horizonte do buraco branco. Para atravessar, você teria que entrar no buraco negro e sair pelo buraco branco. Mas a estrutura interna do espaço-tempo proíbe que as trajetórias de qualquer objeto que se mova mais devagar ou à velocidade da luz façam essa transição. O caminho simplesmente não existe no mapa da realidade. É como tentar caminhar para o norte no Polo Norte. Não há norte para onde ir. A conexão entre os dois universos aparece no diagrama apenas como uma linha horizontal, um instante de simultaneidade. Mas os viajantes movem-se verticalmente no diagrama, avançando no tempo. As linhas nunca se cruzam da maneira correta. O mapa diz: você pode ver o outro lado, mas nunca poderá tocá-lo. Esta instabilidade sugere uma hostilidade fundamental do universo contra a violação da causalidade. Se buracos de minhoca fossem facilmente transitáveis, eles permitiriam não apenas viagens no espaço, mas viagens no tempo. Poderíamos jantar com nossos antepassados ou apagar nossos próprios nascimentos. A instabilidade catastrófica da ponte de Schwarzschild parece ser o mecanismo de defesa da cronologia, uma barreira imunológica que destrói qualquer patógeno que tente conectar o passado ao futuro fora de ordem. A beleza da ponte de Einstein-Rosen revelou-se, portanto, uma miragem cruel, uma solução matemática perfeitamente válida, sim, mas fisicamente impossível de ser utilizada por qualquer forma de matéria ou energia conhecida. Era uma estrada que desmoronava ao simples toque de uma roda. No entanto, a mente humana não aceita o impossível com facilidade. Diante da parede impenetrável do colapso gravitacional, os físicos não recuaram. Eles perguntaram: se a gravidade é a força que fecha a garganta, o que poderia mantê-la aberta? Se a matéria comum faz o túnel desabar, existiria algum tipo de matéria que fizesse o oposto? Para transformar este pesadelo gravitacional em um sonho transitável, seria necessário algo que violasse as intuições mais básicas sobre como o universo funciona. Seria necessário encontrar algo que a natureza parece proibir, uma substância que repelisse a gravidade, que empurrasse as paredes da garganta para fora, lutando contra o peso esmagador do espaço-tempo. Estávamos prestes a entrar no reino do proibido, a buscar ingredientes que não constam na tabela periódica, materiais que possuem uma característica aterrorizante e fascinante: a capacidade de ter menos energia do que o próprio vazio absoluto. Era o verão de 1985 e uma pilha de papéis datilografados repousava sobre uma mesa de madeira, carregando o peso de uma imaginação que buscava tocar as estrelas. O autor não era apenas um romancista, mas o astrônomo mais famoso do mundo, Carl Sagan. Ele estava escrevendo o que viria a ser sua obra-prima de ficção científica, Contato, e havia chegado a um impasse narrativo que a mera poesia não podia resolver. Sua protagonista, Eleanor Arroway, precisava viajar da Terra para a estrela Vega em questão de horas, cruzando 26 anos-luz de vazio cósmico sem envelhecer e, crucialmente, sem morrer no processo. Sagan sabia que os métodos tradicionais da ficção científica
eram falhos. O hiperespaço era fantasia pura, e os buracos negros, como então compreendidos, eram túmulos gravitacionais, onde a matéria era esticada até a espaguetificação e esmagada em uma singularidade. Ele precisava de algo real. Precisava que a física permitisse um atalho. Então, ele colocou o manuscrito em um envelope e o enviou para seu amigo íntimo na Caltech, o físico teórico Kip Thorne. Aquele envelope simples catalisaria uma das mais profundas revoluções na nossa compreensão da relatividade geral moderna. Quando Thorne leu o rascunho, ele percebeu imediatamente o problema. Sagan havia usado um buraco negro como portal, mas a matemática que governava esses objetos era implacável. Qualquer ponte que se formasse no coração de um buraco negro, a famosa ponte de Einstein-Rosen, era instável e efêmera. Ela se fecharia tão rápido que nem mesmo a luz conseguiria atravessá-la. A gravidade, em sua natureza inerentemente atrativa, agia como um punho que se fechava violentamente, esmagando o túnel no instante em que ele nascia. Para que a história de Sagan funcionasse, para que a ciência não fosse traída pela ficção, Thorne precisava encontrar uma maneira de forçar esse punho a permanecer aberto. Ele começou a trabalhar, não perguntando o que a gravidade faria naturalmente, mas sim o que seria necessário para dobrar a geometria do espaço-tempo à nossa vontade. Ele inverteu as equações de Einstein. Em vez de começar com a matéria para ver como ela curvava o espaço, ele definiu a forma do espaço que desejava. Um túnel estável, aberto e transitável. E perguntou às equações que tipo de matéria seria necessária para criá-lo. A resposta que a matemática devolveu foi perturbadora. Para manter a garganta de um buraco de minhoca aberta contra o colapso esmagador da sua própria gravidade, o universo exigia um ingrediente que parecia violar o senso comum da realidade física. Era necessário algo que exercesse uma força repulsiva titânica, algo que empurrasse as paredes do espaço-tempo para fora, neutralizando a atração gravitacional que tentava fechar o portal. Thorne percebeu que precisava de algo que violasse as chamadas condições de energia clássicas. Ele precisava de matéria exótica. Não devemos confundir este termo com antimatéria, que, apesar de sua raridade, possui massa e energia positivas e reage à gravidade, da mesma forma que a matéria comum. A antimatéria cairia para baixo em um campo gravitacional. O que Thorne descobriu foi a necessidade de uma substância com densidade de energia negativa. Imagine o espaço-tempo como uma folha de borracha esticada. Se colocarmos uma bola de boliche sobre ela, a borracha se curva para baixo, criando a gravidade atrativa que conhecemos. A matéria exótica, no entanto, agiria de forma inversa. Seria como se algo empurrasse a borracha para cima, criando uma colina em vez de um vale, uma zona de dispersão em vez de atração. Dentro da garganta do buraco de minhoca, essa substância exótica agiria como um suporte estrutural invisível, uma viga mestra feita de pura repulsão, impedindo que as paredes do túnel colidissem. A ideia de energia negativa soa como um absurdo contábil, uma impossibilidade lógica semelhante a ter menos do que 0 maçãs em uma cesta. No mundo clássico da física newtoniana, a energia é sempre positiva. Um objeto tem movimento ou tem potencial, mas nunca tem menos do que nada. Contudo, o universo em que vivemos não é newtoniano. Ele é quântico. E no reino do infinitamente pequeno, as regras de contabilidade são muito mais estranhas. Para provar que a energia negativa não era apenas um artifício matemático para salvar o livro de um amigo,
Thorne e seus colegas olharam para o vazio. Eles olharam para o próprio vácuo do espaço. Durante séculos, acreditamos que o vácuo era o nada absoluto, a ausência total de ser. Mas a mecânica quântica revelou que o vazio é, na verdade, um mar tempestuoso de atividade frenética. Partículas virtuais surgem e desaparecem constantemente, pares de matéria e antimatéria que tomam emprestada energia do nada para existir por breves instantes antes de se aniquilarem e devolverem o empréstimo ao banco do universo. O vácuo fervilha. Em 1948, o físico holandês Hendrik Casimir propôs um experimento mental que transformaria essa efervescência quântica em uma força mensurável. Ele imaginou duas placas de metal perfeitamente planas, colocadas no vácuo, incrivelmente próximas uma da outra, separadas por uma distância menor que a espessura de um fio de cabelo. No vasto mar fora das placas, ondas de todas as frequências e tamanhos do campo quântico podem existir livremente, agitando-se com energia. Mas no espaço estreito entre as placas, apenas as ondas mais curtas cabem. As ondas longas são excluídas, incapazes de se manifestar naquele confinamento apertado. O resultado é um desequilíbrio de pressão. Há mais atividade, mais empurrões das partículas virtuais do lado de fora das placas do que no espaço entre elas, como navios sendo empurrados um contra o outro em um mar agitado. As placas são forçadas a se aproximar. Essa força, o efeito Casimir, foi medida em laboratório e confirmada com precisão, mas a implicação mais profunda reside no que acontece no espaço entre as placas. Como as ondas de vácuo foram suprimidas ali, a densidade de energia naquela fenda é menor do que a densidade de energia do vácuo normal fora dela. Se definirmos o vácuo vazio como o nível zero de energia, então a região entre as placas tem, necessariamente, energia negativa. Kip Thorne percebeu que a natureza já possuía o ingrediente secreto. A matéria exótica não era uma fantasia de escritor, era uma propriedade sutil e real que permeia a realidade. O universo permite regiões de pressão negativa e densidade de energia negativa. O que era um truque quântico minúsculo entre duas placas de metal poderia, em teoria, ser ampliado para escalas cósmicas. A visão que emergiu dos cálculos de Thorne e seus alunos, Mike Morris e Uwe Yurtsever, era de uma arquitetura sublime. Para construir um buraco de minhoca transitável, uma civilização avançada precisaria colher essa energia negativa do vácuo quântico e injetá-la na garganta do túnel. Eles teriam que revestir o interior da ponte com essa substância exótica, criando uma pressão radial para fora que neutralizasse a tendência natural do espaço de se fechar. A luz que viajasse através desse túnel não seria bloqueada por um horizonte de eventos. Não haveria singularidade esperando no centro para destruir o viajante. Em vez disso, a luz e a matéria deslizariam através de uma região onde o espaço-tempo se comporta de maneira inversa, impulsionada pela tensão da matéria exótica, emergindo do outro lado em uma galáxia distante ou em uma era diferente. Sagan conseguiu sua resposta. Quando Contato foi publicado, a máquina descrita não era mágica. Era uma especulação fundamentada na vanguarda da relatividade geral. Mas o trabalho de Thorne fez mais do que consertar um enredo. Ele legitimou o estudo dos buracos de minhoca e das máquinas do tempo na física séria. Antes de 1988, publicar um artigo sobre viagens no tempo em revistas científicas respeitáveis era quase um suicídio profissional. Após o artigo de Thorne,
tornou-se um campo de investigação rigorosa sobre os limites do que as leis da física permitem ou proíbem. No entanto, a existência teórica da matéria exótica traz consigo desafios colossais. O efeito Casimir gera apenas quantidades infinitesimais de energia negativa. Para manter aberta uma garganta de buraco de minhoca grande o suficiente para um ser humano passar, seria necessária uma quantidade de energia negativa equivalente à energia total emitida pelo Sol ao longo de um ano, concentrada em uma casca fina. E essa energia precisaria ser arrancada do vácuo quântico, uma tarefa de engenharia que está além de qualquer tecnologia que possamos conceber atualmente. Além disso, a presença de tanta energia negativa distorce o espaço de maneiras que mal começamos a compreender. Ela age como uma lente divergente, espalhando a luz que passa por ela. Se olhássemos através da boca de um buraco de minhoca, veríamos o universo do outro lado, distorcido e ampliado. Uma janela circular flutuando no espaço, mostrando estrelas que não estão lá, mas a milhares de anos-luz de distância. A colaboração entre o contador de histórias e o físico nos mostrou que a barreira para as estrelas não é necessariamente uma lei imutável, mas talvez apenas uma questão de engenharia em escala divina. Descobrimos que o universo contém em sua própria textura, no silêncio do vácuo, a ferramenta necessária para subverter a tirania da distância. A energia negativa existe. A gravidade pode ser combatida. Mas ao abrirmos a porta para a possibilidade de túneis estáveis no espaço-tempo, abrimos também a porta para paradoxos que ameaçam a própria estrutura de causa e efeito. Se podemos viajar mais rápido que a luz através de um atalho, a relatividade nos diz que também podemos viajar para o passado. E se a matéria exótica pode manter a garganta aberta, o que impede que o universo destrua a si mesmo através de loops temporais onde o efeito precede a causa? Será que existe algum mecanismo de proteção cronológica, algum guardião oculto nas leis da física que permite a existência da estrutura, mas proíbe o seu uso como máquina do tempo? Imagine um relógio antigo, cujos ponteiros de latão avançam implacavelmente em um ritmo constante e imutável. Desde que nossos ancestrais olharam pela primeira vez para o movimento das estrelas, percebemos o tempo como um rio caudaloso que flui em uma única direção, arrastando impérios e memórias para o abismo do esquecimento. Isaac Newton acreditava que esse fluxo era absoluto, um palco rígido onde o drama do universo se desenrolava. Mas então veio Einstein e o palco se dissolveu em uma névoa flexível. O tempo tornou-se relativo, maleável, pessoal. E é aqui, na interseção entre a nossa audácia de dobrar o espaço e a rigidez das leis temporais, que encontramos o monstro final de nossa jornada. Pois se conseguirmos estabilizar um túnel através do cosmos, inadvertidamente, teremos construído a máquina mais perigosa da história da criação. Uma máquina capaz de desfazer a própria realidade. Nós dominamos a geometria. Com matéria exótica e engenharia estelar, mantivemos a garganta do túnel aberta. Mas ao fazer isso, despertamos Cronos, o titã que devora seus próprios filhos. Para entender como uma ponte espacial se transforma em uma armadilha temporal, devemos visualizar um cenário de proporções galácticas. Imagine que temos o nosso buraco de minhoca estabelecido com duas bocas, a entrada A e a saída B, ambas repousando tranquilamente no espaço próximo à Terra. A distância através do túnel é curta, talvez apenas alguns passos. Agora, realizamos um experimento mental
que evocaria pesadelos nos físicos mais conservadores. Mantemos a boca A fixa na Terra. Rebocamos a boca B para uma nave estelar capaz de atingir velocidades próximas à da luz. Partimos em uma viagem de ida e volta pelo cosmos, carregando essa extremidade do túnel conosco. A relatividade especial dita que o tempo passa mais devagar para objetos que se movem rapidamente. Enquanto a boca B viaja entre as estrelas em alta velocidade, ela envelhece mais lentamente do que sua irmã gêmea, que ficou na Terra. Anos se passam no planeta azul, civilizações sobem e caem. Mas para a boca B na nave, passaram-se apenas alguns meses. Quando a nave retorna e estaciona a boca B ao lado da boca A, ocorre uma fratura na lógica do universo. Externamente, no espaço normal, as duas bocas estão lado a lado, mas temporalmente elas estão separadas por eras. A boca A existe no presente da Terra. A boca B, tendo envelhecido menos, ainda está ancorada no passado. O túnel conecta agora dois momentos diferentes na história. Se você olhar através da boca A, não verá apenas outro lugar. Verá o passado. E é aqui que a estrutura da realidade começa a tremer. Se você entrar na boca A e sair pela boca B, terá viajado para trás no tempo. Você poderia, teoricamente, caminhar até a boca A antes de ter entrado nela e impedir a si mesmo de partir. O paradoxo ergue sua cabeça hedionda. A causalidade, a regra sagrada que diz que a causa deve sempre preceder o efeito, é violada. Imagine uma bola de bilhar entrando no túnel, viajando para o passado, saindo e colidindo com sua versão mais jovem, impedindo-a de entrar no túnel em primeiro lugar. Se a bola não entra, ela não volta para bater em si mesma. Se não bate em si mesma, ela entra. A lógica entra em um ciclo fechado e autodestrutivo. O universo não sabe como resolver essa equação. A mera existência de tal caminho ameaça reescrever a história. Mas o cosmos parece possuir um sistema imunológico, uma defesa natural contra tais violações. Antes que possamos sequer sonhar em matar nossos avós ou alterar o curso das guerras passadas, algo catastrófico acontece nas profundezas quânticas do túnel. Stephen Hawking, observando esse abismo de contradições, propôs o que chamou de conjetura de proteção cronológica. A ideia é elegante e aterrorizante. As leis da física conspiram para impedir a viagem no tempo em escalas macroscópicas. O universo prefere destruir a ponte a permitir o paradoxo. O mecanismo dessa destruição não requer exércitos ou titãs, mas as menores entidades da existência. Precisamos olhar para o vácuo dentro do túnel. Como vimos, o espaço vazio não está verdadeiramente vazio. Ele ferve com partículas virtuais, pares de fótons e elétrons que surgem e desaparecem em uma dança fantasmagórica de existência efêmera. Normalmente, essas flutuações do vácuo são inofensivas, mas dentro de um buraco de minhoca que está prestes a se tornar uma máquina do tempo, elas se tornam os arautos do apocalipse. Imagine o som estridente e doloroso que ocorre quando um microfone é colocado muito perto de um alto-falante. O som entra no microfone, é amplificado, sai pelo alto-falante, entra novamente no microfone e é reamplificado em um ciclo infinito. O sistema entra em colapso auditivo. O buraco de minhoca cria um efeito de feedback semelhante, não com som, mas com a própria energia do vácuo. Considere um único fóton virtual viajando pelo túnel. No momento exato em que a máquina do tempo se forma, esse fóton pode entrar na boca A, viajar para o passado, sair pela boca B e chegar à boca A no mesmo instante em que entrou pela primeira vez. Ele se sobrepõe a si mesmo. Ele entra novamente, e novamente, e novamente. Em uma fração de segundo infinitesimal,
o mesmo fóton percorre o circuito infinitas vezes, empilhando sua energia sobre si mesmo em cada passagem. Mas não é apenas um fóton. São trilhões de flutuações quânticas fazendo isso simultaneamente. O túnel se torna uma câmara de ressonância para a radiação do vácuo. A densidade de energia nas bordas do túnel dispara. Ela não apenas aumenta, ela tende ao infinito. Ocorre um desvio para o azul, uma concentração de energia tão violenta que a própria estrutura do espaço-tempo não consegue suportar. O tecido da realidade se rasga. A gravidade gerada por essa parede infinita de energia faz com que o buraco de minhoca colapse instantaneamente. A garganta se fecha, esmagada pelo peso de sua própria possibilidade. O túnel é destruído no exato momento em que permitiria a primeira violação da causalidade. A natureza queima a ponte para proteger a história. Essa reação violenta sugere que o universo possui uma censura cósmica rígida. A viagem no tempo, embora permitida pelas equações brutas da relatividade geral, é vetada pelas sutilezas da teoria quântica de campos. A matéria exótica que lutamos tanto para reunir, aquela substância preciosa que mantinha as paredes do túnel afastadas, é sobrecarregada por esse dilúvio de radiação. No entanto, há uma nuance, uma pequena fresta na porta blindada de Hawking. Essa explosão de feedback ocorre em uma escala inimaginavelmente pequena, na fronteira onde a física conhecida se desfaz, o comprimento de Planck. Para saber com certeza se o túnel é inevitavelmente destruído ou se existe uma maneira de dissipar essa energia, precisaríamos de uma teoria que unificasse a gravidade e a mecânica quântica, o santo graal da física que ainda nos elude. Alguns teóricos sugerem que a espuma quântica poderia, talvez, desfocar o tempo o suficiente para evitar o acúmulo infinito de energia, permitindo que a causalidade seja violada de maneiras sutis e microscópicas, mas salvando o túnel da destruição total. Mas, por enquanto, a conjetura de proteção cronológica permanece como um guardião severo. Ela nos diz que podemos dobrar o espaço, podemos enganar a distância, mas não podemos enganar o tempo. O passado é um livro fechado, cujas páginas estão coladas pela própria estabilidade do cosmos. Isso nos deixa em uma posição de humildade cósmica. Se conseguirmos construir esses atalhos, eles provavelmente servirão apenas para o transporte espacial. A fantasia de corrigir nossos erros passados, de sussurrar avisos aos nossos eus mais jovens, é dissolvida pela radiação quântica. Somos prisioneiros do presente, viajando para o futuro na velocidade implacável de 1 segundo por segundo. Mas se a viagem ao passado é proibida, o que dizer do futuro? O que dizer dos mundos que existem além do horizonte visível, em universos que podem não compartilhar nossa história ou nossas leis? Se a porta para o ontem está trancada e barrada por explosões de energia infinita, talvez a única direção que nos reste seja para fora. A destruição do túnel temporal nos força a olhar novamente para a estrutura fundamental do buraco de minhoca, não como uma máquina do tempo, mas como um cordão umbilical. Se não podemos viajar dentro de nossa própria linha do tempo, poderíamos usar essas pontes para escapar dela inteiramente? A matemática que descreve esses túneis contém soluções ainda mais estranhas, sugerindo que alguns buracos de minhoca não conectam dois pontos em nosso universo, mas agem como passagens para outros universos inteiramente diferentes, bolhas de realidade flutuando em um multiverso sem fim. Ao fecharmos a porta para o passado, abrimos uma janela para o infinito. E se a proteção cronológica de Hawking salva a nossa história,
ela não diz nada sobre a proteção da nossa solidão. Estaremos nós, ao tentar escapar do tempo, prestes a colidir com realidades onde o tempo sequer existe da forma como o conhecemos? Imagine um escritório tranquilo, em Princeton, no ano de 1935. A luz da tarde incide sobre uma mesa de carvalho desordenada, onde um homem, de cabelos brancos e desgrenhados, contempla 2 artigos científicos distintos. Albert Einstein, já um ícone mundial, estava travando uma batalha intelectual em 2 frentes simultâneas, sem saber que a chave para a sua vitória final estava escondida na fusão daqueles 2 documentos. Em um dos papéis, escrito com Nathan Rosen, ele descrevia como a gravidade poderia dobrar o espaço a ponto de criar um túnel, um atalho geométrico entre 2 pontos distantes. No outro, escrito com Boris Podolsky e o mesmo Rosen, ele expunha o que considerava uma falha absurda na mecânica quântica, um efeito fantasmagórico onde 2 partículas pareciam se comunicar instantaneamente através de vastas distâncias, desafiando a velocidade da luz. Para Einstein, esses 2 conceitos eram mundos à parte. Um tratava da majestosa curvatura do cosmos, a catedral da gravidade. O outro tratava da estranha e inaceitável bruxaria do mundo subatômico. Ele morreu sem jamais suspeitar que aqueles 2 artigos não eram inimigos, mas sim 2 metades do mesmo mapa do tesouro. Durante 80 anos, a física manteve essas ideias segregadas, trancadas em departamentos diferentes das universidades, tratadas como línguas intraduzíveis. A relatividade geral era a linguagem do liso, do contínuo, do previsível. A mecânica quântica era o dialeto do granulado, do incerto, do caótico. Mas nas fronteiras mais modernas e rarefeitas da física teórica, onde a matemática se torna quase indistinguível da filosofia, uma nova revelação surgiu para iluminar a escuridão. Talvez os buracos de minhoca não sejam apenas aquelas bestas gargantuescas capazes de engolir naves espaciais que imaginamos na ficção científica. Talvez eles não sejam anomalias raras no tecido do universo. A suspeita que agora assombra e excita os maiores teóricos do planeta é que esses túneis são, na verdade, os fios fundamentais que tecem a própria realidade. Esta é a história da unificação final, onde a geometria do espaço e a estranheza dos átomos colidem na equação mais elegante e surpreendente do século XXI. A ideia atende por uma sigla enganosamente simples: ER igual a EPR. Para compreender a magnitude desta proposta, devemos primeiro visualizar o fenômeno que tanto perturbou Einstein. Imagine 2 moedas girando em mesas separadas por galáxias de distância. Na lógica do nosso mundo cotidiano, o resultado de uma moeda não deveria ter qualquer influência sobre a outra. Mas no reino quântico, se essas moedas estiverem entrelaçadas, elas compartilham uma existência única. No momento em que uma dá cara, a outra instantaneamente revela coroa, não importa se estão separadas por 1 metro ou por bilhões de anos-luz. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância, pois parecia que a informação viajava mais rápido que a luz, quebrando a lei sagrada da causalidade. Durante décadas, aceitamos esse mistério como uma peculiaridade matemática, uma regra do jogo que funcionava sem que soubéssemos o porquê. Mas em 2013, os físicos Juan Maldacena e Leonard Susskind propuseram uma solução visualmente estonteante para esse enigma. Eles sugeriram que a conexão instantânea entre essas partículas não ocorre através de uma mágica que ignora o espaço, mas sim através de uma geometria oculta.
As partículas entrelaçadas estão conectadas por um buraco de minhoca microscópico. Aqui, a metáfora cinematográfica muda drasticamente. Não estamos mais olhando para um túnel aberto no céu, onde uma armada estelar pode passar. Estamos olhando para o submundo da matéria. Se pudéssemos ampliar nossa visão trilhões de vezes, descendo além das moléculas, além dos átomos, até o nível onde a realidade se desfaz em espuma, veríamos que cada par de partículas correlacionadas no universo é, na verdade, a boca de um minúsculo túnel de Einstein-Rosen. A comunicação fantasmagórica não viaja mais rápido que a luz através do espaço normal. Ela toma um atalho direto através da arquitetura do espaço-tempo. O entrelaçamento quântico é a cola que une as duas extremidades do túnel. ER, a ponte geométrica, é idêntica a EPR, o entrelaçamento quântico. Essa equivalência, se comprovada, é a pedra de Roseta da física moderna. Ela sugere que a gravidade, a força que esculpe as galáxias, e o emaranhamento, a regra que governa os átomos, são descrições diferentes da mesma realidade subjacente. Mas as implicações vão muito além de explicar um truque de partículas. Essa teoria nos obriga a reconsiderar o que é o próprio espaço. Durante séculos, imaginamos o espaço como um palco vazio, um container passivo, onde o drama do universo se desenrola. Isaac Newton via-o como um palco absoluto. Einstein via-o como um tecido flexível. A nova visão sugere que o espaço não é fundamental. Ele é emergente. Pense em um suéter de lã. De longe, ele parece um tecido liso e contínuo que nos protege do frio. Mas se olharmos de perto, o suéter não existe como uma entidade única. Ele é o resultado de milhares de fios entrelaçados, e nós, amarrados uns aos outros. Se você cortar os nós, se desfizer o entrelaçamento dos fios, o suéter deixa de existir. O tecido se desintegra. A teoria ER igual a EPR propõe que o nosso universo é esse suéter. O espaço-tempo não é o palco preexistente. Ele é o resultado físico do entrelaçamento quântico de octilhões de graus de liberdade. O que chamamos de distância, a separação entre eu e você, entre a Terra e o Sol, é mantida pela densidade desses microburacos de minhoca que costuram a realidade. Se, por um passe de mágica, pudéssemos desligar o entrelaçamento quântico em todo o cosmos, o espaço-tempo se dissolveria instantaneamente. A geometria evaporaria. O universo não ficaria vazio. Ele deixaria de ter um dentro ou um fora. A própria noção de lugar deixaria de existir. Nesta visão vertiginosa, os buracos de minhoca deixam de ser monstros raros e tornam-se os átomos da geometria. Nós não vivemos em um universo. Nós somos o padrão complexo de conexões, a tapeçaria tecida por esses fios invisíveis. Essa perspectiva radical também oferece uma salvação para os paradoxos que atormentam os buracos negros. Lembre-se do horizonte de eventos, aquele ponto sem retorno onde a luz fica presa para sempre. Durante anos, os físicos debateram o paradoxo da informação e a ideia violenta de uma muralha de fogo, ou firewall, que incineraria qualquer coisa que tentasse cruzar essa fronteira, contradizendo a elegante queda livre prevista por Einstein. Sob a ótica de ER igual a EPR, o interior de um buraco negro não é um abismo isolado do resto do universo. O interior é construído pelas partículas emaranhadas que vazaram dele ao longo das eras, a chamada radiação Hawking. O buraco negro está conectado ao seu entorno por uma rede inimaginável de buracos de minhoca microscópicos. O espaço dentro do buraco negro é fisicamente tecido com o espaço fora dele. Não há muralha de fogo, não há perda de informação. Há apenas uma geometria complexa e altamente conectada,
dobrando-se sobre si mesma como um origami cósmico. Isso nos leva a uma das ideias mais profundas e poéticas da ciência contemporânea: o princípio holográfico. Imagine que tudo o que experimentamos, a gravidade, as estrelas, a sensação do vento no rosto, é uma projeção tridimensional emanada de uma superfície bidimensional distante, codificada apenas por zeros e uns quânticos. Nessa fronteira distante, não há gravidade, apenas campos quânticos interagindo. Mas essas interações, através do emaranhamento, geram o volume do espaço onde vivemos. É como se o universo fosse um vasto cristal. A luz que brinca em sua superfície cria o holograma tridimensional que chamamos de realidade. E o mecanismo que projeta essa imagem, o feixe de luz que dá volume ao holograma, são os buracos de minhoca. Eles são os pixels da gravidade. Eles são os fios que conectam a superfície ao interior, garantindo que o mundo tenha profundidade, que o espaço tenha coerência, que a história tenha continuidade. Ao perseguirmos a ideia de viajar através de um buraco de minhoca para outras galáxias, talvez tenhamos começado com o desejo ingênuo de exploradores marítimos buscando novas terras. Queríamos um atalho para Andrômeda. O que encontramos foi algo muito mais transcendental. Descobrimos que a própria capacidade de nos movermos, de existirmos em um espaço contínuo, de estarmos aqui e agora, depende desses atalhos microscópicos. Nós não precisamos construir um buraco de minhoca para ver um milagre. O simples fato de você poder levantar a mão e tocar o rosto de outra pessoa, atravessando o espaço que os separa, é possível apenas porque uma miríade de conexões quânticas invisíveis está costurando o vazio entre vocês, mantendo o abismo fechado, sustentando a ilusão reconfortante de um mundo sólido. A busca pelos buracos de minhoca revela, em última análise, o desejo profundo da humanidade de transcender o isolamento. Desde as primeiras fogueiras nas cavernas, olhamos para as estrelas e sentimos a vastidão esmagadora do escuro. A física clássica nos disse que estamos sozinhos, ilhas de matéria, separadas por oceanos intransponíveis de vácuo. Mas a nova física sussurra uma verdade diferente e mais antiga. Ela nos diz que a separação é uma ilusão. No nível mais fundamental, tudo está conectado. O tecido da realidade é uma teia ininterrupta de relações. Talvez um dia, uma civilização muito mais avançada que a nossa aprenda a manipular esses fios. Talvez eles consigam pegar esses microtúneis e, com uma energia colossal, inflá-los, fundi-los, tricotá-los em uma passagem macroscópica transitável, realizando o sonho da ficção científica de caminhar entre as estrelas como quem atravessa uma porta. Mas mesmo que isso nunca aconteça, mesmo que permaneçamos confinados ao nosso pequeno braço da Via Láctea, a jornada intelectual para compreender os buracos de minhoca já alterou para sempre a nossa visão de quem somos. Não somos passageiros em um navio inerte flutuando no nada. Somos parte integrante do tear. Cada partícula em nossos corpos pode estar secretamente ligada a parceiros distantes nas fronteiras do cosmos. Fios invisíveis que nos ancoram à totalidade da criação. A história da física é a história de derrubar muros. Newton derrubou o muro entre o céu e a terra. Maxwell derrubou o muro entre a eletricidade e o magnetismo. Einstein derrubou o muro entre o espaço e o tempo, e depois entre a massa e a energia. Agora, estamos diante do último muro, aquele que separa a geometria da rocha sólida do mundo quântico das probabilidades. E ao derrubarmos esse muro, encontramos os buracos de minhoca não como anomalias, mas como a argamassa fundamental da existência. Ao olharmos para o horizonte,
não vemos mais o fim do mundo, mas sim o começo de uma compreensão onde o espaço, o tempo e a matéria se fundem em uma unidade singular e resplandecente. A realidade não é um vazio silencioso, é um coro de conexões vibrantes. E nós, com nossas mentes curiosas e nossos telescópios apontados para o infinito, somos a maneira que o universo encontrou de perceber a sua própria e complexa arquitetura. Será que o espaço-tempo é a realidade final? Ou é apenas a sombra de algo ainda mais profundo, uma estrutura matemática pura que existe fora do tempo, onde passado, presente e futuro são apenas padrões em um cristal eterno? Ao desvendarmos os segredos dos buracos de minhoca, estamos apenas começando a ler a primeira página do livro da natureza. Ou estamos finalmente nos aproximando da última linha, onde a resposta para a existência aguarda, não como uma fórmula, mas como um espelho.